Meus amores, estamos iniciando mais uma aula. Hoje é terça-feira, dia 8 de junho. Como a Prof falou na aula de hoje, iria realizar a leitura de uma das pesquisas enviadas. A pesquisa que eu solicitei na semana passada, referente à data comemorativa feriado de Corpus Christi. Então, das pesquisas que eu recebi, eu escolhi uma para ler hoje, tá certo? Na próxima aula eu vou ler outra, para assim ir dando espaço para que o trabalho de vocês seja socializado e conhecido pelos seus colegas. Então, eu vou começar aqui falando sobre a pesquisa da aluna Suzy. Ela enviou a pesquisa para mim, certo? Aí, eu digitei ela aqui, tá certo? Para poder ler com maior facilidade para vocês, tá bom? E, assim, eu fiz um resumo da pesquisa dela, porque ia ficar muito extenso aqui, tá bom? Na nossa aula, não iria dar tempo ler toda. Então, aqui eu vou ler sobre o que ela falou, o que ela entendeu sobre o feriado, né? Data comemorativa de Corpus Christi, essa festa, qual foi a origem, o significado e como ela é comemorada, tá bom? Então, vamos lá. Corpus Christi. Corpus Christi, em latim, significa corpo de Cristo. Trata-se de uma festa móvel católica que celebra o milagre da transubstanciação, onde o corpo de Cristo é representado pelo pão, hóstia, e seu sangue é representado pelo vinho. Essa palavra transubstanciação é quando uma substância é transformada em outra. Nesse caso aqui, o corpo de Cristo foi transformado no pão, na hóstia, e o sangue de Cristo em vinho. Então, como diz aqui, trata-se de uma festa móvel católica que celebra o milagre da transubstanciação, onde o corpo de Cristo é representado pelo pão, a hóstia, e seu sangue pelo vinho. A festa era uma das mais pomposas procissões em Portugal e foi trazida para o Brasil pelos colonizadores no século XVI. É uma das festas mais antigas do catolicismo em todo o mundo. Foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264, para ser celebrada na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, que ocorre por sua vez no domingo seguinte ao Pentecostes. A celebração de Corpus Christi consta de uma missa, procissão e adoração ao Santíssimo Sacramento. Foi instituída em 8 de setembro de 1264. Na época, chegou ao Papa a informação de que a freira Juliana de Montcornillon recebia visões de Jesus, lhe pedindo uma festa litúrgica anual em honra à Sagrada Eucaristia. Atualmente, o Peru realiza a maior festa de Corpus Christi, em Cusco, e atrai visitantes do mundo todo. Na Itália e no Brasil, são realizados tapetes coloridos fantásticos, representando símbolos sagrados. Então, foi o que Suzy pesquisou, o que ela aprendeu sobre isso, né? Sobre a origem de Corpus Christi, o significado, como surgiu, não é? E como é comemorada essa festa. Como a Pro até falou, não é? Na aula em que solicitou essa pesquisa, aqui no Brasil essa festa também é comemorada. Além de termos o feriado, não é? Em muitas cidades são realizados também esses tapetes, como na Itália, que são tapetes quilométricos e neles são desenhados com pó de serragem, com areia colorida, são desenhados símbolos católicos, símbolos sagrados. Em São Paulo mesmo é realizado um show, um grande show, que se chama Marcha para Jesus. E onde é reunida várias pessoas de diferentes religiões que creem em Cristo e que vão para este evento para celebrar, para adorar, tá bom? Então, quem não enviou essa pesquisa ainda, tira foto, me envia para que eu possa avaliar também. Como eu já falei para vocês, tudo que eu solicito, toda atividade está sendo avaliada, vale como uma notinha para vocês, como carga horária, tá bom? Para que assim vocês consigam concluir o ano letivo, ok? Então agora vamos realizar a correção da atividade da aula de ontem, a aula de língua portuguesa. Nós trabalhamos sobre sinônimos e antônimos,
onde eu expliquei para vocês o que significa, não é? Que os sinônimos são palavras com grafia ou escrita diferente, mas que possuem o mesmo sentido ou o mesmo significado. Então, quando escrevemos frases, para não necessitar repetir palavras, podemos substituí-las por outras que possuem o mesmo sentido ou significado. Já os antônimos são palavras com significado oposto, sentido oposto daquilo que quer dizer. Como eu dei o exemplo para vocês de algumas palavras, sinônimos, por exemplo, não é? Gostoso, saboroso, não é? Feliz, contente, e o oposto também, como tranquilo, estressado, não é? Pode ser também alto, baixo, grande, pequeno. Então, isso que significa sinônimo e antônimo. E na atividade vocês deveriam realizar, não é? Responder algumas questões relacionadas a esse assunto. Então vamos lá. Abram os livros de língua portuguesa na página 133 para corrigir aqui a primeira atividade. Página 133. Sinônimos e antônimos. Na primeira questão faz referência ao texto que nós trabalhamos na outra aula de língua portuguesa sobre a festa do Jabuti. E diz o seguinte: leia um trecho do conto A Festa do Jabuti. Se vocês não estão satisfeitos, vão reclamar com o prefeito. Marque a palavra que tem o sentido igual ao da que está em destaque ou parecido com ele. A palavra em destaque é satisfeitos. Qual é a palavra aqui, não é? Qual das opções representa ou tem o mesmo sentido da palavra em destaque, ou sentido parecido à palavra satisfeitos? Animados ou contentes? Qual opção marcaram aí? A opção correta seria contentes. Contentes tem o mesmo sentido da palavra satisfeitos. Então poderia ser: se vocês não estão contentes, vão reclamar com o prefeito. A opção correta é a segunda opção, contentes. Aqui diz: as palavras satisfeitos e contentes são sinônimas. Sinônimos são palavras que têm sentido parecido. Número 2. Copie as frases abaixo, substituindo as palavras em destaque por outras que tenham o mesmo sentido. Faça as alterações necessárias. Porém, a confusão começou quando a comida foi servida. Os bichos começaram a reclamar de tudo. As palavras em destaque são confusão, comida e bichos. Então, vocês deveriam substituir essas palavras em destaque por outras que tenham o mesmo sentido. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Como, por exemplo, confusão. Confusão poderia ser substituída por desordem, baderna ou tumulto. E comida poderia ser substituída por alimento. Bichos por animais. Então, eu vou reescrever aqui a frase colocando uma dessas opções. Vamos ver aqui como poderia ficar essa frase.
Vamos ver aqui. A frase estava assim: porém a confusão começou quando a comida foi servida. Os bichos começaram a reclamar de tudo. Eu substituí as palavras em destaque, confusão, comida e bichos, pelas seguintes palavras. Porém, a desordem começou quando o alimento foi servido. Os animais começaram a reclamar de tudo. Então, eu substituí confusão por desordem, comida por alimento e bichos por animais. Estão vendo? Então, esse é um exemplo do que vocês poderiam ter feito aí na atividade. Vamos seguir aqui. Leia. A carapaça do jabuti é pesada e por isso ele anda devagar. Se trocarmos as palavras destacadas por outras de sentido contrário, como ficará a informação? Complete. Sentido contrário, não é? Oposto. Aqui já entra os antônimos. Então, substituindo aqui, realizando a troca das palavras pesada e devagar por palavras que têm o sentido contrário, o sentido oposto, como ficaria? A carapaça do jabuti é leve. O contrário de pesada é leve. A carapaça do jabuti é leve e por isso ele anda rápido. Porque o oposto, não é? A palavra contrária de devagar é rápido. A carapaça do jabuti é leve e por isso ele anda rápido. Essas eram as palavras que vocês deveriam completar aqui essa frase para dar o sentido contrário, tá bom? Pesada, leve, devagar, rápido. E aqui no balãozinho diz: as palavras que têm significados contrários são chamadas de antônimos, tá bom? Então agora vamos seguir para a outra página, não é? De atividades que nós realizamos também. Foi na página 298, já cá no finalzinho do livro. Sinônimos, 298. Abram aí. Escreva os textos substituindo duas das palavras destacadas pelos sinônimos dos quadros. A. Delicioso, saboroso. Esse é o exemplo que eu dei na aula anterior, não é? Para mostrar para vocês como utilizar os sinônimos. Que bolo gostoso! O recheio está gostoso e o chocolate granulado está mais gostoso ainda. Acho que vou repetir. Então, vocês deveriam substituir duas dessas palavras que estão repetidas aqui pelas palavras do balãozinho aqui. Delicioso e saboroso. Que poderia ficar da seguinte forma. Que bolo gostoso! O recheio está delicioso e o chocolate granulado está mais saboroso ainda. Acho que vou repetir. Essa é a primeira opção. A segunda é fazendo a troca. Que bolo gostoso! O recheio está saboroso e o chocolate granulado está mais delicioso ainda. Acho que vou repetir. Tanto gostoso como delicioso e saboroso possuem o mesmo sentido, tá bom? Letra B. Entusiasmada, animada. Thaís ficou encantada com o convite de Paula para dormir na casa dela. Era a primeira vez que iria dormir na casa de uma amiga, por isso ficou encantada. Então aqui a palavra que deve ser substituída é encantada, para utilizar entusiasmada ou animada. Vamos ver aqui? Thaís ficou entusiasmada com o convite de Paula para dormir na casa dela. Era a primeira vez que iria dormir na casa de uma amiga, por isso ficou animada. Ou, Thaís ficou animada com o convite de Paula para dormir na casa dela. Era a primeira vez que iria dormir na casa de uma amiga, por isso ficou entusiasmada. Tanto animada como entusiasmada e encantada possuem o mesmo sentido. E a última aqui, satisfeito e feliz. Estou tão feliz com o meu boletim e o que me deixou mais
Não, voltando. Estou tão alegre com o meu boletim e o que me deixou mais alegre foi a nota de matemática. Lá em casa, todo mundo vai ficar alegre. Aqui temos a repetição da palavra alegre 3 vezes, assim como na letra A com a palavra gostoso. Então, 3 dessas palavras, apenas 2 vocês deveriam substituir por satisfeito ou feliz. Então, poderia ter ficado da seguinte forma: estou tão feliz com o meu boletim e o que me deixou mais satisfeito foi a nota de matemática. Lá em casa, todo mundo vai ficar satisfeito, ou lá em casa todo mundo vai ficar alegre, ou todo mundo vai ficar feliz. Qualquer uma dessas 3 opções poderia ser encaixada aqui nessa última parte da frase, tá bom? Então, encerramos a nossa correção aqui. Já deu para vocês terem uma noção, não é? De como utilizar os sinônimos, os antônimos. E ao longo das aulas de língua portuguesa vamos dar continuidade a esse assunto e realizar revisões também, tá certo? Para que vocês não esqueçam e possam aprimorar cada vez mais esse conteúdo. Tá ok? Então agora vamos dar início à nossa atividade de matemática, né? Que hoje é terça-feira. Como vocês sabem, nas terças temos aula de matemática. Na aula anterior de matemática da semana passada, nós trabalhamos com centena, dezena e unidade, né? Eu expliquei para vocês como diferenciar o que é centena, o que é dezena, o que é unidade, como contar. Realizamos atividades no livro e eu falei que hoje, não é, daríamos continuidade às atividades e também iríamos rever alguns conceitos já trabalhados anteriormente, como antecessor e sucessor, maior e menor, né? Que são assuntos, né, que já trabalhamos, ordem crescente também, e que vai ser solicitado aqui nessa atividade, que dá continuidade à atividade da aula anterior de matemática. Então, abram os livros aí na página 10, na página 126, página 126, para iniciarmos aí a leitura da atividade, para que vocês possam realizar em casa. A primeira questão exige que vocês respondam utilizando os números antecessores e sucessores. Lembrando que os números antecessores são os que vêm antes e os sucessores são os que vêm depois de algum número, tá bom? Vou dar aqui um exemplo para vocês de número antecessor e sucessor. O número que eu vou escolher é o 38. Qual número vem antes do número 38 na sequência numérica? Antes do 38 temos o 37 e após o 38 temos o 39. Então, o número antecessor do 38 é o número 37 e o sucessor, o número 39, que é o número que vem depois. Então, nessa questão, vocês vão ter que utilizar esse conceito, ok? Vamos ver aqui. Que número vem antes? Que número vem depois? Complete as tabelas. Antecessor, número e sucessor. Os números que já estão aqui nas tabelas são os números 48, 65, 73 e 89. Então, vocês devem completar com os números que vêm antes e o que vem depois do 48, do 65, do 73 e do 89, ok? Seguindo esse exemplo aqui que eu acabei de dar para vocês. É um assunto que vocês já têm um certo conhecimento, não é? Então, aqui é o momento de rever. A questão 11 diz o seguinte: Ana e Pedro gostaram tanto do musical Os Saltimbancos que resolveram comprar um DVD do espetáculo. Veja o dinheiro que eles tinham. A. Em cada pilha há 10 moedas, todas de R$1. Complete o total de reais de cada criança. Aqui já entra a questão de dezena, como na atividade, não é? Da página anterior que realizamos na terça passada, onde falava das moedas e cada pilha tinha 10 moedas, ou seja, era uma dezena.
Então, vocês devem completar aqui com a quantidade, né, com o total de reais de cada criança, contando com essas 10 moedas de cada pilha e as moedas que estão soltas, que representam unidades. Ana tem uma pilha de moedas, né, de R$1 e mais 6 moedas avulsas, 6 moedas soltas. Então, Ana tinha quantos reais? Vocês vão contar aqui as moedas e escrever, tá certo? E Pedro tem uma pilha de moedas de R$1 e 2 moedas soltas. Então, quanto ele tinha em reais? Vocês vão contar cada moedinha e colocar aqui o total. Quem tinha a maior quantia? Agora o momento de realizar a comparação. Entre Ana e Pedro, quem tinha mais dinheiro? Quem tinha maior quantia em moedas? Número 12. Em cada caso, pinte de amarelo o cartão em que o número for maior. Então, tá bem aqui, realizando o conceito de comparação. De comparar, né, o maior e o menor. Quem tem o número maior, o valor maior, e qual etiqueta aqui, qual cartão tem um número menor. Letra A, 43 ou 34. Qual é o cartão aqui com maior valor? 43 ou 34? Lembrem aí, não é, da sequência numérica, certo? Se tiver alguma dificuldade, pode realizar até no caderno mesmo a sequência numérica, tá bom? Do 1 até o número 100, tá bom? Se necessário, porque muitas vezes vocês já conseguem realizar essa diferenciação entre maior e menor aqui e não precisa fazer essa sequência. Aqui eu estou falando simplesmente para auxiliar aqueles que ainda têm alguma dificuldade, tá bom? Então, na letra A, 43 ou 34? Qual é o cartão com o número maior? Letra B, 94 ou 49? Qual cartão tem um número maior? E agora vamos ver sobre o cartão com um número menor. Em cada caso, pinte de verde o cartão em que o número for menor. A, 25 ou 52? Entre esses dois números, qual o número menor? 25 ou 52? E entre 98 ou 89, qual cartão de número menor? Devem prestar atenção aqui para não confundir. No número 12, vocês devem pintar o cartão de número maior e no número 13, o cartão de número menor, tá bom? Página seguinte, 127. Número 14. Aqui já entra o conceito de ordem crescente, do menor para o maior, da sequência numérica. Quase todos os cartões caíram do varal. Recoloque-os escrevendo os números em ordem crescente. Então, vocês vão observar aqui que tem o número 30, não é? Um cartão de número 30 e os demais cartões estão em branco. E aqui embaixo temos alguns cartões soltos. Então, vocês vão ter que colocar na ordem crescente. Os números que estão soltos são 67, 76, 48, 91 e 84. Vocês vão escolhendo do menor para o maior. Se o primeiro cartão é o 30, qual vai ser o próximo cartão? O cartão de número menor vai ser 67, 76, 48, 91 ou 84. E o próximo cartão, qual vai ser? Vocês vão identificar aqui de acordo com o menor número para o maior, tá bom? Então, agora vamos para a página de número 258. Abram aí na página 258. Ampliando a sequência numérica, números até 100. Aqui nessa primeira questão, vocês vão realizar de acordo com aquela questão das moedas, onde cada pilha possuía 10 moedas. Nesse caso aqui são caixas. Vamos ver? Número 1. Em cada caixa há 10 livros ou uma dezena de livros. Temos aqui uma tabela, não é, que diz livros, quantidade e escreva por extenso. 1001 histórias
A Princesa e o Príncipe, Zeca, o Herói. Então, vocês vão ter que contar aqui quantos livros, não é, possuem cada caixa e também os livros que estão soltos e escrever esse número por extenso. Lembrando que em cada caixa dessa existem 10 livros ou uma dezena de livros. Vamos ver aqui? O primeiro livro é 1001 Histórias. Existem aqui 1, 2, 3, 4, 5 caixas e um livro solto, um livro avulso. Fazendo a continha aqui, lembrando que em cada caixa possui 10 livros, quantos livros 1001 Histórias existem? Vocês vão registrar a quantidade e escrever por extenso. O próximo, A Princesa e o Príncipe. Temos 7 caixas e 4 livros soltos, 4 livros avulsos. Quantos livros tem aqui no total? Qual é a quantidade total? E o próximo, Zeca, o Herói. Temos 6 caixas, não é? E 7 livros soltos. Fazendo a continha aí, somando as 6 caixas, lembrando que cada uma possui 10 livros, mais 7 livros soltos, qual é a quantidade total dos livros Zeca, o Herói? Vamos registrar aqui cada quantidade e na coluna, na linha de baixo, registrar por extenso, escrevendo esse número por extenso, tá bom? Número 2. Escolha o que você acha correto e complete as sentenças. Esta é a família Silva. Como vocês podem ver aqui na imagem, é a foto de uma família, não é? Com alguns dos seus componentes, com diferentes idades. Então, vocês vão ter que observar aqui as quantidades, não é? Os números expostos e escolher o que você acha correto para completar as sentenças. Vamos ver. Letra A. 4 ou 40? O pai de Ana tem tantos anos. Ana é essa garotinha aqui, tá bom? O pai dela, que é esse homem de azul, ele tem quantos anos? 4 ou 40? Qual resposta vocês acham que está correta? Letra B. 5 ou 50? O irmão de Ana toma tantos copos de água por dia. Quantos copos de água você acha que o irmão de Ana toma por dia? 5 ou 50? E a letra C. 6 ou 60? A avó de Ana vai completar tantos anos. Quantos anos a avó de Ana vai completar? Observando aqui a imagem, não é? Como ela está representada, qual idade ela aparenta ter, não é? A idade que Ana também aparenta ter. Você acha que ela vai fazer 6 ou 60 anos? Vocês vão observar aqui direitinho, tá bom? Olhando a imagem, usando, né, a cabecinha de vocês, colocando para pensar e escolher aqui o número que acha correto, tá bom? Então, a nossa atividade hoje de matemática é na página 126, 127 e 258, tá bom? Então, realiza com muita atenção, realize os cálculos, tá certo? Qualquer dúvida, como a Pro sempre fala, é só chamar a Pro que a Pro vai ajudar vocês, tá bom? Então, tenham todos um ótimo dia e que Deus abençoe as nossas vidas, tá bom? E até a próxima aula. Um grande abraço, um beijo, tchau, tchau.